Bom, esse vídeo é mais um pro meu canal onde eu fico falando merda basicamente, né? Coisa que eu gosto muito de fazer, principalmente na internet. Então, nós estamos na internet, eu estou falando merda, estou dentro do meu habitat natural. Bom, eu tava aqui pensando, né, mano, que como que tudo é uma guerra de linguagem, né, quando se trata de política, filosofia política e etc. E eu tava pensando nisso, né? Assistindo alguns vídeos, parando para pensar um pouco, vendo algumas discordâncias que acabam surgindo entre uma linha e outra. E até vendo em alguns grupos anarquistas do Facebook, né? Anarquistas mais puxado pro anarcocomunismo, anarquismo clássico e etc. O quanto, tipo, eles são distantes, né? Do anarcocapitalismo. O quanto o anarcocapitalismo também é distante do liberalismo e do conservadorismo, né, o conservadorismo, etc. E eu percebi que uma coisa que afasta muito o anarcocapitalismo ou o austro-libertarianismo, o libertarianismo, chame como você quiser, de outras vertentes é a estrutura de linguagem ou os termos que são utilizados. Porque o termo que é utilizado para capitalismo é diferente, o termo que é utilizado para propriedade privada é diferente. Se for para ver, até o termo para liberdade é diferente. Então, é como se fosse outro idioma à parte. E eu vejo que isso acaba dificultando muito para entrar numa conversa ou num debate com uma outra linha, porque você vai falar uma coisa e a pessoa vai entender outra, e a pessoa vai falar outra coisa e você também vai entender outra coisa, e no fim ninguém está entendendo nada do que ninguém está falando. Tipo, não é como se só alterando o significado, deixando claro, tipo, os dois lados vão concordar. Não é, vai continuar tendo discordâncias. Mas eu acredito que a discordância com algumas linhas não seria tão discrepante assim, como por exemplo, pegando algumas linhas anarco-individualistas, em que eles também acreditam em livre comércio, porém eles têm uma repulsa ao capitalismo, porque capitalismo para eles não é a mesma coisa que capitalismo para os austro-libertários. Porém, eles também não concordam com o que é o capitalismo para os austro-libertários, mas não é a mesma repulsa com que eles têm o capitalismo na forma que é entendida por eles. Cara, eu acho que ninguém vai entender o que eu acabei de falar, parando para pensar. Mas, bom, tenta ouvir de novo até você entender. Ou então não entende, não tem problema. E essa estrutura assim de linguagem, essa guerra de linguagem acaba dificultando algumas interações e isso eu não sei se é bom, se é ruim, é, mas é algo a se considerar. E que muita gente considera, eu vejo, principalmente o pessoal mais sério, o pessoal que estuda mais, que tem mais conhecimento, eles têm cuidado ao utilizar as palavras ou até tentam definir os termos quando entram nesse tipo de conversa ou debate. Mas o pessoal que, como eu, faz parte do senso comum, né? Vamos colocar assim, o libertário comum, muitas vezes não toma esse cuidado. Que eu tô aqui para representar o libertário comum, não o estudado, fudido. Porque esse já tem bastante gente, eles estão sendo bem representados, como por exemplo, você tem um Miorim, que tem conhecimento pra caramba, você tem, enfim, você tem várias pessoas aquela pessoa que fala merda às vezes acaba tendo um pouco de receio de se expressar suas opiniões, e não que isso é errado, na verdade é certo. Inclusive eu deveria ter mais vergonha de expressar minhas opiniões, porque eu não tenho tanto estudo assim. Só que a diferença é que pelo menos eu venho e falo, não, eu não tenho tanto estudo, talvez, muito provavelmente eu não saiba do que eu estou falando, eu só estou dando a minha opinião. Entendeu? E é isso que falta para algumas pessoas que ficam falando absurdos, que até eu com pouco estudo consigo perceber que é um absurdo, quando chega uma pessoa com mais estudo, e aí que esculacha mesmo essas pessoas. E falta às vezes um pouco de reconhecer isso. Cara, esse vídeo tá ficando uma merda. Peço desculpa por ter fugido do assunto, mas só concluindo então o que eu estava dizendo, que falta um pouco para algumas pessoas se conhecer porque tipo
tenta ficar se passando por autoridade no que está falando, mas não sabe de nada, entendeu? Isso acaba prejudicando toda a visão, todo o que é chamado de movimento, ação libertária, etc. Mas voltando ao ponto da linguagem, e onde eu queria chegar com esse papo de que é importante tomar cuidado com a linguagem? É importante tomar cuidado, tipo, para manter uma honestidade no debate, entendeu? Uma honestidade na troca de ideias, para poder ser realmente entendido onde está a discordância, para que, quem sabe, tipo, ambos as linhas possam até evoluir, entendeu? Porque se você, por exemplo, você é um anarcapitalista, você vai lá e entende as críticas que tem no anarcapitalismo, de repente você pode encontrar uma falha e consertar no discurso, porque não tem que ficar preso ao que autores falam, entendeu? Tipo, os autores a gente tem que usar como base para a gente partir de princípio do que eles já produziram, não para seguir fielmente e de uma forma até idólatra o que eles já produziram, entendeu? Não é porque o cara é, tipo, fudido de inteligente, fudido de gênio, que tudo que ele falou tá certo, que ele não falou nada errado, ou que a ideia dele não possa ser evoluída. E só que para isso acontecer, para essa evolução, é importante que tenha uma honestidade no debate, na busca pela verdade. E você ter cuidado ao trabalhar com termos é uma forma de você conseguir essa honestidade, entendeu? Esse é o ponto que eu quero chegar. Isso é uma coisa que eu já vejo muita gente falando, mas assim, ao mesmo tempo eu também não vejo ser tão falado, entendeu? É uma coisa que é meio óbvia, mas sempre passa despercebida. E é isso, esse foi mais um vídeo aqui no canal. Esse talvez tenha ficado um pouco estranho porque eu gravei em duas etapas que eu não ia nem postar, eu ia excluir, começar de novo, mas eu ouvi de novo, achei que valia a pena. E aí eu dei uma cortada numa parte e etc. Então peço desculpas se ficou um pouco confuso, mas é isso. Abraço.